Junte-se a nós enquanto exploramos algumas das descobertas mais inesperadas e surpreendentes feitas do céu. Número 1. Nas profundezas da vasta extensão da floresta amazônica, uma recente expedição de drone realizada pela Agência de Assuntos Indígenas do Brasil, FUNAI, descobriu evidências contundentes de um grupo indígena não contatado próximo ao rio Juruazinho, marcando uma descoberta significativa no campo da pesquisa antropológica e dos esforços de conservação. A jornada para confirmar a presença dessas pessoas isoladas não foi tarefa fácil, abrangendo mais de 320 quilômetros através de alguns dos terrenos mais remotos e desafiadores da Terra. Expedições anteriores haviam encontrado pistas críticas, incluindo artefatos como machados de pedra e canoas tradicionais, indicativos de estilos de vida antigos e intocados. No entanto, foi o uso de um drone que proporcionou uma visão sem precedentes. Sobrevoando o dossel da floresta, o drone capturou imagens de cabanas e plantações cultivadas escondidas em meio a uma vasta extensão de árvores densas. Essas estruturas, ocultas do mundo moderno, destacaram a capacidade do grupo de prosperar em meio aos recursos naturais de seu ambiente. A importância desta descoberta vai além da mera documentação. Destaca a missão crucial da FUNAI de salvaguardar a autonomia e a integridade cultural das comunidades indígenas isoladas. Esses grupos, que somam aproximadamente 70 só no Brasil, historicamente escolheram o isolamento como meio de se protegerem dos impactos prejudiciais da interferência externa, incluindo doenças e exploração. Número 2. Imagens do cartão de memória do drone revelaram o que parece ser uma base submarina secreta subterrânea, escondida nas profundezas da ilha de Hainan, na China. As imagens mostram um submarino de ataque nuclear tipo 093 entrando discretamente em um túnel que leva a uma instalação subterrânea na base naval de Yulin. Esta instalação secreta, estrategicamente posicionada na ponta sul da ilha de Hainan, serve como um posto avançado crucial na arquitetura de defesa marítima da China. A localização da ilha, cerca de 480 quilômetros a sudoeste de Hong Kong, a coloca no centro dos interesses territoriais e de segurança naval da China. Especialistas afirmam que tais bases subterrâneas são essenciais para a postura defensiva da China, oferecendo proteção robusta para sua frota de submarinos contra potenciais ameaças aéreas. O próprio submarino tipo 093 é conhecido por sua versatilidade e poder de fogo, equipado com armamento avançado, incluindo mísseis de cruzeiro e torpedos. Este formidável navio simboliza as ambições da China de reforçar suas capacidades navais, um componente-chave do seu esforço de modernização militar mais amplo. Número 3. Encontro próximo com tubarão na costa de South Beach, Flórida. Imagens de drone capturaram recentemente um encontro assustador quando um tubarão-tigre, conhecido por sua presença formidável no oceano, chegou perigosamente perto de banhistas. O incidente ocorreu quando o fotógrafo Kenny Melendez, capturando vistas cênicas de cima com seu drone, notou a silhueta distinta do tubarão navegando pela água. A câmera do drone documentou os movimentos do predador, mostrando sua forma elegante enquanto ele manobrava pelas ondas. Kenny, posicionado para capturar o drama em desenvolvimento, observou enquanto os banhistas permaneciam notavelmente calmos, apesar da proximidade do tubarão. Os tubarões-tigre, conhecidos por seu tamanho e mandíbulas poderosas, não são incomuns nas águas da costa da Flórida, onde desempenham um papel crucial no ecossistema marinho. Felizmente, neste caso, o encontro terminou pacificamente, sem relatos de feridos. O tubarão, após sua breve exploração perto da praia, pareceu desinteressado na presença humana e nadou para longe sem incidentes. À medida que a tecnologia continua a avançar, drones oferecem perspectivas únicas que ampliam nossa compreensão dos comportamentos e interações da vida marinha. Eles fornecem ferramentas inestimáveis para pesquisadores e conservacionistas que se esforçam para proteger esses ecossistemas, garantindo ao mesmo tempo a segurança dos banhistas. Número 4. Crocodilo agarra drone do ar durante filmagem. No Parque Crocodilos, perto de Darwin, uma sessão de filmagem rotineira para um documentário da ABC News tomou um rumo assustador quando um crocodilo de água salgada lançou um ataque ousado a um drone. O incidente foi capturado pelo cinegrafista Dane Hurst, em meio aos preparativos para a exibição de Crocodile Territory.
Dane, visando capturar imagens dos crocodilos, posicionou o drone sobre uma lagoa. Em meio a OS movimentos, um crocodilo particularmente audacioso aproveitou a oportunidade para fazer um movimento inesperado. Enquanto Dane manobrava o drone para uma filmagem ideal, o momento arrepiante ocorreu. O crocodilo emergiu da água em um salto rápido, mordendo o dispositivo aéreo. O ataque repentino deixou Dane atônito enquanto ele lutava para controlar e visualizar seu equipamento. O drone, adquirido especificamente para a filmagem do documentário e em seu voo inaugural, desapareceu na lagoa, deixando uma tela em branco no painel de controle de Dane. Mas apesar de estar em pedaços, o drone foi descoberto semanas depois na margem da lagoa. E os técnicos conseguiram salvar o cartão de memória, preservando as imagens que testemunharam sua destruição. Número 5. Confluência dos rios Ródano e Arve. A confluência dos rios Ródano e Arve em Genebra, Suíça, é um espetáculo natural cativante que combina grandiosidade geográfica e importância histórica. Agora, podemos ver essa maravilha de outro ângulo graças a um drone. Situado em um ponto onde o Ródano, originário dos Alpes suíços, encontra o Arve, que flui dos vales próximos a Chamonix, essa fusão de águas cria um display de contrastes. O Ródano, conhecido por seu fluxo robusto e tamanho significativo como um dos principais rios da Europa, traz consigo águas que se originam do Lago de Genebra. Sua jornada abrange vários países, passando pela Suíça e França antes de chegar ao mar Mediterrâneo. Em contraste, o Arve, um riacho de montanha que se origina nos Alpes franceses, atravessa paisagens e vilarejos antes de convergir com o Ródano. O que torna a confluência particularmente impressionante é a diferença marcante entre os dois rios. O Ródano, com suas correntes profundas e ritmo acelerado, contrasta fortemente com as águas mais gentis e claras do Arve. Essa justaposição visual não apenas realça a beleza natural do local, mas também sublinha a interação dinâmica das forças da natureza. Acessível a partir da cidade de Genebra, a área da confluência há muito é um destino favorito, tanto para locais quanto para turistas. Ela oferece vistas panorâmicas deslumbrantes e oportunidades para atividades recreativas, como piqueniques e caminhadas ao longo das margens dos rios. Parques circundantes, como o Parc de la Grange e o Parc des Eaux Vives, ainda aprimoram a experiência, proporcionando cenários serenos para relaxamento em meio ao esplendor da natureza. Número 6. Vila em forma de homem. No coração ensolarado da Sicília, aninhada entre colinas acidentadas, encontra-se Centuripe, uma vila repleta de história e adornada com uma surpresa que chamou a atenção do mundo graças às imagens de um drone. Esta pitoresca cidade é conhecida por suas relíquias romanas antigas e charme cênico, e recentemente se destacou graças a uma descoberta inesperada feita por um fotógrafo local e seu drone fiel. Centuripe, estrategicamente situada no topo de uma colina, possui um layout que desafia o comum. Do nível do solo, suas ruas serpenteiam colina abaixo, revelando casas em terraços e ecos de seu passado ilustre. No entanto, foi de cima que o drone capturou algo verdadeiramente extraordinário. O formato distinto da vila, que se assemelha a nada menos do que uma figura humana espalhada pela paisagem, com 5 pontos distintos se estendendo de um núcleo central. O layout antropomórfico de Centuripe parece quase proposital, uma visão que cativou espectadores em todo o mundo. Esta revelação aérea não ressoou apenas localmente, ela despertou um fascínio global à medida que as fotos circularam online. Centuripe tornou-se famosa como a Vila em Forma de Homem, atraindo viajantes curiosos ansiosos para testemunhar sua geografia peculiar em primeira mão. Apesar do ceticismo inicial de alguns setores, a verificação via Google Earth confirmou a autenticidade das descobertas, afirmando que o layout de Centuripe era uma maravilha esperando para ser descoberta. Número 7. Tributo de ovelhas. Em meio a iOS desafios e vastas extensões de New South Wales, Ben Jackson, um fazendeiro de ovelhas de Guira, encontrou uma maneira comovente de homenagear sua tia querida, a quem não pôde dar adeus pessoalmente devido às restrições pandêmicas da época. A jornada de Ben começou com um sentimento de impotência, enquanto lidava com a notícia do falecimento de sua tia. A impossibilidade de viajar para Brisbane para estar ao lado dela pesava sobre ele. A inspiração atingiu Ben em meio à sua rotina diária de cuidar de seu rebanho de ovelhas, garantindo que recebessem os cuidados necessários durante a gravidez.
Foi nesses momentos que Ben concebeu a ideia de criar um tributo sincero usando suas ovelhas como tela. Criar o tributo, no entanto, não foi sem desafios. Ben relembra com humor as tentativas iniciais, onde seus esforços para formar um coração se pareciam com qualquer coisa, menos o que ele pretendia. Determinado, ele persistiu, refinando sua abordagem até alcançar a forma desejada, uma expressão genuína de amor e lembrança para sua tia. Com a formação em forma de coração finalmente aperfeiçoada, Ben recorreu à tecnologia moderna para capturar seu tributo, usando um drone para filmar o espetáculo de cima, exibindo a formação em forma de coração contra o cenário de sua fazenda. Agora é hora do tópico curioso de hoje. Um turista estava passeando com seu drone, quando flagrou um grupo que estava em um local deslumbrante, cercado por penhascos altos e uma vista incrível do mar azul cristalino. Cheios de adrenalina, eles se prepararam para um mergulho emocionante no oceano. Eles respiravam fundo, sentindo o vento bater no rosto, e no momento certo saltavam. Enquanto voavam pelo ar, soltavam gritos de alegria e de pura adrenalina. A queda parecia durar uma eternidade, mas em questão de segundos, eles atingiam a água com um grande splash. A sensação de liberdade e o impacto da água fria os envolviam completamente. Número 8. Drone captura resgate perto de Mount Gambier, Austrália do Sul. Uma história arrepiante se desenrolou quando uma comunidade se uniu para reunir Aiden Fitzner com seu amado filhote de kelp, Macy. A saga começou quando Macy, com apenas 6 meses de idade, fugiu de Aiden em um posto de gasolina em um fatídico domingo. Apesar dos esforços de Aiden, Macy desapareceu, desencadeando uma busca frenética ampliada pelas redes sociais. Dias se passaram sem sinal de Macy, até que um avanço veio de uma fonte inesperada, um operador de drone determinado a localizar o filhote desaparecido. Armado com várias baterias totalmente carregadas, ele vasculhou meticulosamente a área do lago do Vale da Cratera, seguindo pistas de um chamado de angústia de um cachorro. Foi durante os momentos finais da última bateria do drone, com apenas um fio de energia restante, que o filhote foi avistado empoleirado na beira de um penhasco vulcânico íngreme. O resgate emocional se desenrolou quando Aiden escalou rochas e matagal para alcançar Macy, que abanou o rabo entusiasticamente ao ver seu dono. A cena, capturada em tempo real pelo drone, mostrou o reencontro comovente enquanto Macy pulava nos braços de Aiden, enchendo-o de lambidas afetuosas. Número 9. Vila de 1000 anos. Uma descoberta notável ocorreu graças ao olhar atento da tecnologia moderna. Drones equipados com capacidades avançadas de imagem térmica revelaram os segredos de uma vila de 1000 anos que estava escondida sob as planícies empoeiradas perto do Chaco Canyon, Novo México. Esta revelação revolucionária reformulou nossa compreensão das civilizações antigas que floresceram no que hoje é conhecido como Blue Jay. Liderada pelo Dr. John Kantner, arqueólogo da Universidade da Flórida, a equipe utilizou esses drones para espiar abaixo da superfície, revelando uma complexa rede de estruturas que há muito estavam obscurecidas pelo tempo e pela natureza. O que teria levado décadas de escavação meticulosa foi realizado em questão de dias, graças à precisão e eficiência da imagem térmica. John dedicou anos ao estudo desta região e expressou sua empolgação com as descobertas, destacando particularmente a descoberta de uma possível kiva, um espaço cerimonial sagrado essencial para a vida social e espiritual das comunidades pueblo-antigas. A capacidade de identificar esses remanescentes arquitetônicos sob o solo do deserto forneceu insights inestimáveis sobre a vida cotidiana, rituais e estruturas organizacionais dos habitantes da vila há 1000 anos. As imagens do drone não apenas confirmaram a existência de complexos residenciais, mas também lançaram luz sobre espaços comunitários onde reuniões e decisões coletivas provavelmente ocorriam. Número 10. Casa arrastada pelas águas da enchente. Em um evento devastador, a Eslovênia enfrentou recentemente uma provação arrepiante quando chuvas torrenciais causaram estragos em suas regiões norte e oeste. O campo tranquilo se transformou em cenas assustadoras de caos e destruição, capturadas por drones que pairavam acima. Esses veículos aéreos revelaram as consequências sombrias das águas da enchente, que varreram vilas com força implacável, deixando um rastro de destroços e desespero. As imagens capturaram o poder bruto da natureza quando as águas da enchente subiram, engolfando casas e negócios em seu caminho.
Edifícios que antes se destacavam contra a paisagem eslovena foram reduzidos a meros fragmentos, levados pelas correntes implacáveis. As cenas lembravam filmes de desastre. Operações de resgate se desenrolaram contra essa devastação, com a polícia eslovena conduzindo resgates de helicóptero para alcançar vilas isoladas nas áreas mais afetadas, como Carinthia, perto da fronteira com a Áustria. A urgência da situação era palpável, com aproximadamente 300 pessoas evacuadas da vila de Krna. As imagens de drone não apenas documentaram as consequências imediatas, mas também forneceram informações cruciais para os esforços de socorro e planejamento futuro, desde avaliar a extensão dos danos até planejar rotas de evacuação. Essas perspectivas aéreas se mostraram inestimáveis na coordenação de missões de resgate e na alocação de recursos onde eram mais necessários. Número 11. Imagens de drone mostram poluição plástica. Imagens de drone revelaram uma cena arrepiante ao longo de uma praia sul-africana perto de Durban, que ninguém deveria ver. Capturado por Josh Redman, o vídeo mostra ondas batendo com quantidades esmagadoras de resíduos plásticos, destacando a realidade sombria da poluição em nossos oceanos. As imagens, tiradas durante um período de fortes chuvas, mostram o impacto do escoamento sazonal das margens dos rios, que carregam poluentes acumulados para o mar. À medida que as águas avançam em direção à costa, trazem consigo garrafas plásticas e resíduos diversos, poluindo ainda mais uma costa já contaminada. Este trecho de costa, que inclui a principal foz do rio de Durban, é uma fonte significativa de poluição plástica na África do Sul. Apesar da gravidade do problema, não se sabe se as autoridades locais implementaram medidas substanciais para combater o descarte desenfreado de resíduos na área. O vídeo serve como um lembrete das implicações mais amplas da poluição plástica nos ecossistemas marinhos e nas comunidades costeiras. Além dos detritos visíveis flutuando na costa, as consequências ambientais a longo prazo são profundas, afetando a vida marinha e os ecossistemas que dependem de oceanos limpos e saudáveis. Número 12. Cachoeira de lava despeja-se no oceano. Em uma exibição arrepiante do poder da natureza, uma cena dramática ocorreu na costa do vulcão Kilauea, no Havaí, quando uma cascata de lava derretida despejou-se no Oceano Pacífico, criando o que parecia ser uma cachoeira de fogo. Este fenômeno impressionante resultou de um colapso significativo de terra no delta de lava Kamokuna, dentro do Parque Nacional dos Vulcões do Havaí. O evento capturou a atenção do videógrafo Warren Fint, que documentou a jornada implacável da lava para o oceano de uma área de visualização designada, usando um drone. Suas imagens mostram a interação dinâmica entre a lava ardente e as águas frias do Pacífico, oferecendo um raro vislumbre das forças geológicas em ação. Warren relembrou os momentos perigosos que observou quando dois caminhantes se aventuraram perigosamente perto da borda instável do fluxo de lava. Quando eles correram para um lugar seguro, uma seção do penhasco desabou no mar, desencadeando uma reação explosiva que lançou detritos no ar. O avanço implacável da lava em direção ao oceano não foi apenas um espetáculo visual, mas também a remodelação da paisagem costeira, contribuindo para a formação de novas massas de terra ao longo do tempo. O calor gerado pela lava, ao entrar em contato com a água, desencadeou explosões de vapor, propelindo plumas de vapor e cinzas para o céu. Número 13. Navio cargueiro encalhado. O MV Hoeg Osaka, um colossal navio cargueiro carregado com uma fortuna em veículos de luxo, encontrou-se em uma situação arrepiante após encalhar deliberadamente em um banco de areia na costa. Esta manobra inesperada ocorreu perto da ilha de White, capturando a atenção global enquanto imagens de drone documentavam o enorme navio inclinado pesadamente contra o horizonte. De propriedade da empresa norueguesa Hoeg Autoliners, o MV Hoeg Osaka tornou-se uma cena de proeza marítima e desafio logístico quando desenvolveu uma inclinação severa logo após partir de Southampton, com um porão de carga repleto de 14.400 veículos de luxo, incluindo Bentleys, entre outros carros de luxo, destinados a Bremerhaven, na Alemanha. A decisão de encalhar no Bramble Bank, um trecho de areia de 5 km no Solent, foi tomada rapidamente pelo capitão do navio para evitar um possível naufrágio. O incidente provocou uma resposta imediata das autoridades, com uma flotilha de barcos circulando cautelosamente enquanto esforços para assegurar o navio
e garantir a segurança da tripulação começavam. Uma operação da Guarda Costeira envolvendo helicópteros e barcos de resgate evacuou rapidamente 25 membros da tripulação, deixando o navio e sua preciosa carga de veículos de luxo encalhados. À medida que a saga se desenrolava, imagens aéreas capturadas por drones ofereceram uma perspectiva rara do gigante encalhado, um espetáculo de engenharia moderna parado pela natureza. Número 14. Enxame de águas vivas. Flutuando no norte de Israel, ao largo das costas da Baía de Haifa, um espetáculo extraordinário se desenrolou, capturado por drones pairando acima do mar Mediterrâneo. Milhares e milhares de águas vivas nômades, conhecidas cientificamente como ropilema nomádica, se congregaram em vastos números, transformando as águas azuis em um mosaico de manchas brancas que se estendem profundamente abaixo da superfície. Este fenômeno, observado e documentado pela Autoridade de Natureza e Parques de Israel, deixou biólogos marinhos e moradores locais igualmente maravilhados. O florescimento de águas vivas, uma ocorrência sazonal durante os meses de verão, alcançou níveis sem precedentes este ano, provocando preocupações sobre seus possíveis impactos ecológicos e econômicos. Este florescimento, caracterizado por sua densidade e dispersão geográfica, não apenas cativou os espectadores, mas também levantou alarmes devido ao seu potencial de perturbar ecossistemas marinhos e atividades humanas ao longo da costa. As águas vivas nômades, nativas de águas tropicais dos oceanos Índico e Pacífico, são agora a espécie predominante que assombra as águas perto de Haifa. Sua presença invasiva, acreditada por ter sido facilitada pelo Canal de Suez, que conecta os mares Mediterrâneo e Vermelho, sublinha a interconexão dos ambientes marinhos globais. Número 15. Drone encontra mulher idosa. Uma história comovente se desenrolou quando a tecnologia e a preocupação humana convergiram para localizar uma mulher idosa que havia se perdido em um campo de milho. A história, capturada pelas autoridades locais e amplamente compartilhada, ressoa como um testemunho das capacidades da tecnologia moderna de drones e da dedicação da comunidade em responder de forma rápida e eficaz em tempos de necessidade. Mary Brown, uma residente de 81 anos, se encontrou desorientada perto de sua casa em meio ao vasto labirinto de talos de milho. O terreno, marcado por suas fileiras e folhagem densa, representou um desafio formidável para os esforços de busca empreendidos pela polícia do condado de Randolph. Reconhecendo a urgência da situação e as dificuldades impostas pelo terreno, os oficiais mobilizaram rapidamente seu programa de drones recém-implementado. Os drones sobrevoaram o campo de milho, escaneando qualquer sinal da mulher desaparecida. Em menos de meia hora, um tempo notavelmente curto dadas as circunstâncias, Mary Brown foi encontrada parada na beira do vasto campo de milho. O xerife Robert A. Graves elogiou a eficiência da nova iniciativa de drones, destacando a importância dessa tecnologia não apenas em operações de busca e resgate, mas também na melhoria das capacidades gerais do departamento, reafirmando seu compromisso com a elevação dos padrões de segurança da comunidade. Número 16. Cemitério de navios abandonados. Ao longo das águas turvas do Arthur Kill, aninhado entre Staten Island e as margens industriais de Nova Jersey, encontra-se um espetáculo arrepiante, oculto da vista do público. Este é o reino do cemitério de navios, uma assembleia fantasmagórica de embarcações de uma era passada que encontraram seu descanso final nas profundezas salobras, agora visíveis de um novo ângulo, graças a um drone. Arthur Kill, outrora notório por sua poluição e águas inóspitas, passou por uma notável transformação desde os anos 70. Hoje, ele está repleto de vida marinha, com caranguejos, peixes de isca e até espécies predatórias como robalos listrados e peixe-azul. Em meio a esse ressurgimento ecológico, no entanto, reside um legado mais silencioso e misterioso, um cemitério de navios que testemunha um capítulo diferente da história marítima. Nas águas, logo em frente a Carteret, no lado nova-iorquino do estreito, revela-se uma frota de mais de uma dúzia de embarcações, cada uma com sua própria história para contar. Esses navios, predominantemente relíquias da Segunda Guerra Mundial, foram partes integrantes de uma operação de sucateamento, comprados para serem desmontados por suas partes valiosas. No entanto, à medida que o tempo passou e as demandas do negócio de sucata mudaram, muitos desses navios foram abandonados em vez de desmontados.
As imagens de drone capturam o drama silencioso que se desenrola sob a superfície. De cima, os restos esqueléticos dessas embarcações estão espalhados pela água. Cada um testemunho de um passado cheio de serviço durante a guerra e subsequente negligência. Número 17. Cratera de gás Darvaza. Uma anomalia flamejante queima incessantemente, um espetáculo conhecido como a Porta para o Inferno. Esta cratera surreal, perpetuamente em chamas com chamas alimentadas por gás natural, marca uma interseção surreal entre intervenção humana e fenômeno natural que ninguém deveria ver de cima, mas a tecnologia dos drones mudou isso. A Porta para o Inferno foi acidentalmente acesa em 1971, quando uma plataforma de perfuração soviética colapsou em uma bolsa de gás natural. Temendo a liberação de gases tóxicos, as autoridades decidiram incendiar a cratera, esperando que o fogo se apagasse em semanas. No entanto, mais de 5 décadas depois, as chamas continuam a crepitar. George Kourounis, um explorador renomado por suas aventuras nos ambientes mais extremos da Terra, foi atraído por este local enigmático. Equipado com equipamentos de ponta e uma curiosidade insaciável, ele se tornou o primeiro a descer nas profundezas da Porta para o Inferno. A primeira parte da preparação foi implantar um drone e analisar as imagens. Depois, ao ficar na borda da cratera, George confrontou toda a força da fúria da natureza. Descendo no abismo, ele foi envolvido por uma paisagem surreal, banhada em um brilho alaranjado e flamejante. No fundo da cratera, em meio a chamas e fumaça, George embarcou em uma missão de significado profundo: coletar amostras de solo da terra escaldante. Ele procurou sinais de bactérias extremófilas, organismos capazes de prosperar em condições extremas, semelhantes às encontradas em planetas distantes. Um homem de 71 anos sofreu uma parada cardíaca enquanto limpava a neve fora de sua casa em Trollhättan. Acontece que o Dr. Mustafa Ali passou pela rua e viu o homem inconsciente deitado em sua garagem. Quando o médico saiu de seu veículo, o homem já estava sem pulso. Ele imediatamente começou a fazer RCP e pediu a um transeunte para ligar rapidamente para o número de emergência. O impressionante é que, apenas alguns segundos depois, o Dr. Mustafa Ali viu um drone voando sobre sua cabeça com um desfibrilador. Este equipamento é crucial para garantir que o paciente tenha uma chance maior de sobreviver até a chegada da ambulância. O drone fazia parte de uma parceria entre duas instituições na Suécia e funcionou como um encanto na entrega de desfibriladores, o que aumentou a chance de salvar pessoas, especialmente aquelas que sofrem de parada cardíaca. É incrível pensar que uma aeronave tão pequena e controlada remotamente pode salvar vidas. Número 2. Salsicha pendurada. Vamos encarar, salsichas são praticamente irresistíveis, não são? Graças ao delicioso aroma de salsicha e à genialidade do drone, alguns voluntários conseguiram resgatar com sucesso um cachorro fugitivo de se aventurar mais adiante em perigosos bancos de lama. Este adorável cachorro é Millie, um cão de resgate que quebrou sua coleira e desapareceu enquanto passeava com seu dono em Hampshire, no sul da Inglaterra. Millie pode ser pequena, mas desapareceu rapidamente. Ela é uma mistura de Jack Russell e Whippet, afinal. Seu dono rapidamente alertou o Denmi Drone Search and Rescue para assumir a tarefa de localizar seu cachorro perdido. A boa notícia sobre drones é que eles podem cobrir uma grande área em um curto período de tempo. Depois de uma longa busca, encontraram Millie presa no meio dos bancos de lama, que podem rapidamente inundar na maré alta. O tempo era essencial. Os voluntários tentaram pegá-la a pé e em caiaques, mas Millie não gostou da ideia de estranhos se aproximando lentamente dela, confusa e assustada. Em vez de vir em direção à segurança, Millie aventurou-se perigosamente mais adiante nos bancos de lama. Depois de muito tempo tentando atrair o cachorro, um dos voluntários teve a brilhante ideia de tentar atrair Millie com salsichas penduradas em um drone. Um dos moradores que vivia na praia gentilmente se ofereceu para cozinhar as salsichas, que foram obviamente tentadoras o suficiente porque Millie seguiu as salsichas sem hesitação. Parecia bastante estranho ver uma salsicha pendurada em um drone, mas como dizem, pode parecer bobo, mas se está funcionando, então não é bobo. Número 3. Entrega do Starbucks. Talvez este seja o futuro.
Talvez algum dia algumas pessoas que possuem drones poderão simplesmente pegar seus pedidos no restaurante sem nem mesmo sair de casa ou pagar por um serviço de entrega. Quero dizer, apenas dê uma olhada neste cara. Este homem acordou e decidiu que queria um bom café quente. Acontece que há um Starbucks nas proximidades, o que é perfeito. Enquanto a maioria de nós simplesmente dirigiria até lá e compraria um café no drive-thru ou pediria um serviço de entrega, este homem está literalmente vivendo no futuro. Este homem ficou na cama e pegou o controle remoto do seu drone. Ele já tinha convenientemente um cesto pendurado sob o drone, e tudo o que restava era voar até a cafeteria, fazer o pedido e receber o café. É muito legal que ele possa ver tudo através da câmera do drone enquanto ainda está confortavelmente deitado em sua cama. Ele recebeu seu café em minutos e, olha, sem derramamentos. Parece que erraram o pedido dele, mas, ei, é uma ótima manhã se você começar com qualquer café. Eu diria que é uma manhã perfeita se você puder obter seu café favorito sem sair da cama. Número 4. Ataque de cavaleiro medieval. Certo, eu não sei exatamente o que está acontecendo aqui, mas parece que há um evento e esses caras estão reunidos enquanto usam roupas medievais. É bastante surpreendente observá-los, mas parece que um dos cavaleiros não ficou muito impressionado com o drone voador. É fácil imaginar que este cara realmente veio da Idade das Trevas. Perplexo e confuso, ele usou uma lança para derrubar o estranho objeto voador. Esta é exatamente a cena que você imaginaria se um drone viajasse no tempo. Muito triste para o dono do drone, porém. O dono do drone ainda conseguiu recuperar as filmagens, então só posso supor que o drone estava bem. Mas sério, estou bastante curioso sobre por que o homem jogou sua lança no drone. Número 5. Pulo do canguru. Parece que as pessoas medievais não são as únicas que têm medo ou raiva de drones. Neste vídeo, um canguru arisco parecia querer resolver alguns assuntos com um drone que estava espionando seu grupo. Um pequeno fato divertido. Um grupo de 10 cangurus é chamado de mob. Bem legal, né? Bem, o nome combina com eles porque um grupo de cangurus pode facilmente causar danos desagradáveis. Na verdade, até mesmo um único canguru é suficiente para lutar com um drone. Apenas dê uma olhada em como esse sujeito é ágil. Ele conseguiu alcançar o drone com apenas alguns saltos. Esses animais são conhecidos por serem capazes de saltar 7 metros em apenas um único salto. Com alguns animais, você só precisa tomar cuidado com os dentes. Mas os cangurus são diferentes. Esses animais podem causar danos com suas mãos, pés e especialmente suas caudas, que atuam como um membro extra. Este canguru parece que não quer mais a perseguição, então ele foi em frente e derrubou o drone. Novamente, o dono conseguiu recuperar o clipe, então, espero que ele também tenha conseguido recuperar seu precioso drone. Mas talvez ele deva esperar até que o grupo de cangurus saia antes de recuperar sua câmera. Confie em mim, você não vai querer lutar com um canguru. Número 6. Homem suspeito subindo em prédio. Se você tem um drone, é bastante fácil explorar sua cidade, contanto que você esteja operando seu pequeno avião com segurança. Este cara decidiu dar uma olhada em sua cidade de uma vista aérea em um dia de neve, e a vista é incrível. A maioria dos edifícios está coberta de neve e há pouca visibilidade, mas é hipnotizante ver toda a cidade. É um clipe bastante normal até que você veja uma criatura suspeita descendo um dos prédios. Vamos dar uma olhada mais de perto. Depois de descer o prédio, a criatura negra imediatamente saiu do quadro da câmera. Foi bastante difícil avistá-la, então vamos reproduzir novamente. Eu não sei exatamente o que é essa criatura, mas é bastante assustador. Em algum momento, a criatura conseguiu pular de um prédio para outro, e o drone conseguiu capturar toda a cena. Uma coisa é certa: nenhum homem pode realizar tal façanha insana. Isso vai além das capacidades humanas. O que você acha que é essa criatura? Isso é real? Ou poderia ser apenas o produto de edição digital? Quem sabe? Deixe-me saber o que você acha nos comentários abaixo. Número 7. Cavaleiro Fantasmagórico. Este clipe é bastante interessante porque neste vídeo, um drone supostamente capturou o fantasma de um cavaleiro montado em um cavalo. O operador do drone notou o suposto fantasma depois de revisar as filmagens capturadas enquanto o drone sobrevoava o castelo de Berkeley, do século XI, no condado de Gloucestershire, na Inglaterra. Vamos todos assistir ao vídeo em câmera lenta. Certo, dê uma olhada nessa figura. Pode ser um pouco difícil de ver, mas você pode claramente ver o contorno da figura sombria de um cavalo e um cavaleiro montado nele. Curiosamente, o operador do drone afirmou que perdeu a conexão com o drone por 10 segundos,
o que coincidiu exatamente com o momento em que o Cavaleiro Fantasma apareceu na visão da câmera. Bastante assustador, certo? O dono do drone afirmou que o vídeo não foi manipulado de nenhuma maneira. Acho que este pode ser o espírito de um cavaleiro que residia no castelo e ainda continua a fazer suas rondas ao redor de seu perímetro. É de conhecimento comum que a maioria dos lugares históricos é assombrada, mas nem sempre um clipe tão claro quanto este pode ser visto. Número 8. Tribo não contactada. Agora dê uma olhada nessas filmagens extraordinárias. Esses clipes foram feitos por um drone e são os únicos existentes de uma tribo vivendo em isolamento na bacia amazônica do Brasil. Neste clipe, você pode ver claramente alguns dos membros da tribo caminhando pela clareira, com uma pessoa carregando o que parece ser uma vara, um arco ou uma lança. Essas pessoas nunca tiveram contato com o mundo exterior, e é uma coisa boa que não pareceram notar o drone espionando-os de cima das árvores. É incrível pensar que uma pequena aeronave pode nos dar uma visão de muitas coisas que, de outra forma, não deveríamos ter visto. Através do drone, podemos observar a tribo sem perturbá-los. Número 9. Pizza no espaço. O espaço é bastante incrível, e embora ainda haja muitas coisas que não sabemos sobre o vasto universo, continuamos a descobrir mais sobre ele a cada dia que passa. Por exemplo, você sabia que enviaram uma fatia de pizza para o espaço? Isso pode ser um pouco exagerado porque, tecnicamente, não usaram um drone, mas sim um balão meteorológico para enviar a fatia de pizza com queijo para o espaço. Este balão branco não é seu balão de hélio comum. Diferente dos balões de hélio que podem facilmente estourar após atingir certa altitude, um balão meteorológico pode subir a uma altitude de 39 quilômetros, às vezes até mais, antes de estourar e desaparecer. O plano de jogo desses caras é bastante sólido. Eles simplesmente amarraram o pacote a um balão meteorológico completo com um alto-falante que toca EDM e uma câmera para acompanhar a fatia de pizza em cima de um suporte claro. Quase caiu em algumas ocasiões. É muito legal ver a pizza subir lentamente e eventualmente alcançar o espaço. Fico bastante impressionado que um balão meteorológico conseguiu entregar uma fatia de pizza com segurança ao espaço. Quem teria pensado? Imagine se alienígenas forem reais e de alguma forma encontrarem a fatia de pizza perdida no espaço. Eles provavelmente se deliciariam com o lanche saboroso. Número 10. O Rake. Há muitas criaturas que se escondem nas florestas. Se você mora perto das florestas ou se é alguém que caça, provavelmente já está familiarizado com os animais selvagens que vivem nesse tipo de habitat. É bastante comum que alguns animais criem ruídos assustadores durante a noite, mas durante o dia você verá que os ruídos estranhos que ouviu foram criados por algum cervo ou talvez um lobo. Neste vídeo, duas pessoas estavam explorando as florestas usando seu drone e, de repente, avistaram uma criatura estranha. Não tenho certeza do que viram aqui, então talvez alguns de vocês tenham uma ideia. A criatura não é realmente visível de longe, mas se você der um zoom, verá claramente que ela está de 4 patas na clareira. É de cor branca fantasmagórica e também extremamente magra. Parece humanoide, mas com base em seu movimento, não é humano. De acordo com a lenda popular, essa criatura pode ser um críptido chamado The Rake. Esta criatura teria sido avistada durante o verão de 2003 nas partes nordeste dos Estados Unidos. A criatura capturada neste clipe se encaixa na descrição do Rake. O Rake é supostamente uma criatura semelhante a um humano, pálida e esquelética. Esta criatura é de origem desconhecida e até agora não há avistamentos verificados desta criatura. Este clipe poderia ser o primeiro. Não podemos confirmar se este clipe é real ou se a criatura existe. Há muitas pessoas que confirmam sua existência, mas, é claro, muitos também são céticos. Número 11. Primeira vez. Todos nós reagimos de maneira diferente quando testemunhamos algo novo ou desconhecido. Algumas pessoas são de mente aberta e ousadas, então geralmente são receptivas a coisas novas. No entanto, alguns de nós são bastante cautelosos, sempre que estamos diante do desconhecido, o que leva a reações bastante interessantes. Apenas sente-se e imagine como você reagiria se de repente visse um drone voando na sua frente sem nenhum conhecimento prévio sobre ele. Você não sabia que era uma coisa e nem sabia que existia. Neste vídeo, uma senhora parece estar mais do que desconfiada do drone. É bastante óbvio que era a primeira vez que ela via um e seu amigo se divertiu muito trolando por aí. Ela evitou o drone imediatamente e, em um ponto, ela até caiu acidentalmente no chão enquanto evitava o drone.
O clipe terminou rapidamente, mas espero que ela tenha se acostumado com o drone após alguns minutos. Número 12. Urso polar. Os ursos polares são uma das criaturas mais incríveis da Terra, e é triste pensar que sua população está diminuindo lentamente. Essas criaturas são encontradas nas terras geladas do Ártico, Canadá, Groenlândia, Rússia, Noruega e Alasca. Esses animais são conhecidos por serem capazes de sobreviver nos ambientes mais adversos do nosso planeta. Eles são protegidos por sua pele grossa e uma camada igualmente espessa de gordura que lhes permite suportar as temperaturas congelantes e o ar gelado de seus habitats. Com isso dito, não é de se admirar que seja necessário muito esforço apenas para observar e estudar essas incríveis criaturas. Neste vídeo, um urso polar viu um drone pela primeira vez e, ao contrário dos outros animais que mostraram agressão ao ver um drone, o primeiro instinto deste urso polar foi tentar brincar com o drone voador. Dê uma olhada neste adorável urso polar e diga que não é o mais fofo que você já viu. A criatura fofinha até tentou nadar em direção ao drone, mas acabou desistindo. Os ursos polares são considerados mamíferos marinhos porque podem nadar longas distâncias entre as banquisas e a terra. Esses animais são realmente incríveis e eu só espero que ainda haja o suficiente deles no futuro para as gerações futuras verem. Número 13. Traição. O que é mais doloroso do que saber que o amor da sua vida te traiu? É uma dor no coração e ninguém merece ser traído. Neste vídeo, um homem usou seu drone para pegar sua esposa de 18 anos o traindo. Como você pode ver na filmagem, o drone espionou a mulher caminhando pela estrada e eventualmente encontrou um carro preto perto de um estacionamento de um CVS. Ao ver o motorista, a mulher se inclinou e beijou o outro homem. Foi provavelmente devastador para o operador do drone testemunhar essa cena. Este clipe se tornou imediatamente uma sensação viral, com um tópico se enchendo de pessoas comentando sobre suas próprias experiências dolorosas e pessoas simpatizando com o homem de coração partido. O marido já tinha suas suspeitas antes de decidir espionar sua esposa. É bastante trágico que seu pressentimento tenha se mostrado verdadeiro. No começo, ele tentou seguir sua esposa a caminho do trabalho, mas nas 2 vezes não conseguiu pegá-la traindo. Então ele lançou seu drone e tentou pegá-la no flagra. Ele também viu sua própria esposa entrando no carro de outro homem. Os dois estavam à beira do divórcio, mas 1 ano após todo o incidente, os dois se reconciliaram e agora estão tentando consertar seu relacionamento quebrado. O que você acha dessa história? Deixe-me saber suas opiniões nos comentários abaixo. Número 14. Patos de limpeza. Não, isso não é CGI. Este é um verdadeiro exército de patos que foi enviado a uma fazenda para cumprir a missão muito importante de limpar um campo de arroz. Sim, você ouviu certo. Estes são cerca de 10.000 patos de limpeza. Esses patos estão sendo cuidados em um cercado nas proximidades, mas são liberados todos ao mesmo tempo. Surpreendentemente, o drone conseguiu capturar como todo o exército de patos instintivamente se dirigiu para os campos alagados. Esses caras foram a única salvação para os agricultores na província de Nakhon Pathom, na Tailândia, depois que todo o campo foi infestado por pragas como caracóis, que poderiam destruir as plantações. É bastante comovente ver os patos todos se movimentando juntos em direção ao campo de arroz alagado, sem nenhuma orientação. Não vou mentir, este exército parece um pouco intimidante, mas para os agricultores, esses patos são erradicadores naturais de pragas. Esses patos são patos Khaki Campbell, uma raça britânica que também é popular nos Estados Unidos. Esses patos serão deixados nos campos de arroz por 4 a 5 meses, e depois serão transportados de volta para a fazenda de patos, onde serão encarregados de produzir ovos nos próximos anos. Esta foi uma negociação entre o criador e os agricultores. Os agricultores conseguiram o enorme exército de patos de graça e, em troca, os criadores não precisam se preocupar em alimentar ou cuidar dos patos por um máximo de 5 meses. Os caracóis que você vê neste vídeo são caracóis dourados, considerados um grande problema para o arroz. Se não forem controlados e gerenciados, eles podem facilmente destruir uma grande área do campo durante a noite. Número 15. Farol. Se você fosse oferecido para ser pago por cuidar de um edifício, aceitaria a oferta? Parece uma boa ideia. Mas e se o dito edifício for um farol localizado no meio do nada? Esta é uma foto que se tornou viral na internet.
Esta vista aérea mostra um guardião do farol olhando para a câmera enquanto é cercado por uma onda maciça. Esta foto foi capturada no farol de La Jument, localizado na costa da Bretanha, na França. Este farol foi construído entre 1904 e 1911 e se manteve forte ao longo dos anos. Assim como esta foto e estas filmagens aéreas mostram, ser guardião de farol não é para todos. Não é para os fracos de coração. As pessoas que se empregam neste tipo de trabalho devem estar preparadas para viver em isolamento, enfrentar as altas ondas que cercam o farol, enfrentar tempestades violentas e, claro, estar preparadas para responder a naufrágios. No passado, houve muitos casos de guardiões de faróis desaparecendo no ar. Eles vivem sozinhos, então leva um bom tempo antes que as pessoas percebam que eles até desapareceram. Não há muitos de nós que viveriam voluntariamente em isolamento. A ideia de ser guardião de farol pode ser atraente para algumas pessoas que se sentem confortáveis vivendo sozinhas, mas para a maioria de nós não é um trabalho ideal. Graças à tecnologia moderna, a maioria dos faróis agora são automatizados e não há muitos guardiões de faróis empregados hoje. Além disso, agora podemos facilmente observar os faróis de uma vista mais segura graças aos drones. Número 16. Praia de vidro. Imagine uma praia onde, em vez de areia, você é recebido por um caleidoscópio de seixos de vidro coloridos e suaves. É isso que você verá em uma praia sem nome na cidade de Omura, no Japão. Esta praia é uma das poucas praias de vidro no mundo, e a forma como se formou é bastante interessante. Alguns anos atrás, essa área era apenas um recife rochoso comum propenso a algas. Para combater o problema persistente de algas, que estava afastando os visitantes devido ao cheiro desagradável durante o verão, as autoridades locais tiveram uma solução criativa e ecologicamente correta. Eles substituíram as rochas e a areia por vidro reciclado finamente triturado, o que é honestamente uma ideia bastante engenhosa. Você vê, não só a praia de vidro impediu o crescimento de algas, eliminando assim o cheiro, mas também atraiu mais turistas. Número 17. Praia de ossos de peixe. Já vimos vidro e agora temos uma costa cheia de ossos de peixe. Sim, você ouviu direito. Esta não está longe da Praia de Vidro. Situada na cidade de Hakodate, na prefeitura de Hokkaido, Japão, está a Praia de Ossos de Peixe. E como o nome sugere, essa praia é coberta por uma densa camada de ossos de peixe, fazendo-a parecer de longe como se estivesse coberta por areia branca. Ao olhar mais de perto, você perceberia a verdade assustadora. Mas como tantos ossos de peixe acabaram cobrindo as margens dessa praia? Este fenômeno começou após uma morte massiva de peixes, principalmente sardinhas, junto com outros peixes pequenos como cavalas, que foram levados para a praia. As autoridades locais gerenciaram a situação incinerando os peixes mortos que chegavam à costa, enquanto deixavam os que estavam na água para se decompor naturalmente. Com o tempo, os ossos de peixe se misturaram com a areia, criando a paisagem assustadora de ossos que deu à praia seu apelido. O que causou a morte dos peixes em primeiro lugar? Bem, os especialistas atribuíram isso a uma migração atípica desencadeada pela queda das temperaturas nas águas do leste de Hokkaido. Isso levou os peixes a irem para o sul, o que não é seu comportamento normal. Isso levou a uma deficiência de oxigênio na água, e junto com os golfinhos que caçavam os cardumes densamente compactados de peixes, muitos deles pereceram. Hoje, aqueles com interesses mórbidos frequentemente visitam a Praia de Ossos de Peixe. Número 18. Árvore da Vida. O Mar Morto não pode sustentar nenhuma vida vegetal ou animal. Afinal, há um motivo pelo qual é chamado de Mar Morto. Este corpo de água tem uma concentração de sal mais de 10 vezes maior que a do oceano. Isso é salgado demais para a maioria dos animais e plantas viverem. E então, imagine a surpresa de muitos quando descobriram uma árvore crescendo em uma ilha feita de literal sal. Bem, isso porque esta árvore, por mais natural que pareça, não prosperou no meio do Mar Morto por acaso. Apesar das raízes da árvore se estenderem bem fundo na montanha de sal em que está localizada, esta árvore não foi um presente da natureza, mas sim fruto do trabalho de um artista local. Ele desejou permanecer anônimo, mas compartilhou que plantou a árvore como um símbolo de vida em um lugar famosamente conhecido como um mar sem vida. Todos os dias, ele rema até a árvore, cercando-a com um solo rico em nutrientes para sustentá-la. A árvore é acessível por um curto mergulho a partir da praia de Ainbokek,
uma área de resort popular perto de Arad. É uma visão deslumbrante ano após ano. Muitos nadam até lá para tirar aquela foto perfeita para o Instagram. Número 19. Um prédio inteiro. Imagine viver perto da praia. Você acorda, toma seu café da manhã, passeia e se bronzeia ao sol e, de repente, passa por uma vila ao longo da costa. Uma vila que não estava lá no dia anterior. Provavelmente, essa foi a experiência impressionante dos locais na praia de El Salvador em 2021, quando as ruínas de uma vila apareceram do nada na costa. A vila imediatamente atraiu a atenção de locais e turistas, com muitos alegando que o edifício era amaldiçoado, e a verdade parecia não estar longe da especulação. Construído há quase 28 anos, este prédio em ruínas era conhecido como Hotel Puerto Ventura. Infelizmente, com o hotel muito próximo à linha costeira, logo sucumbiu às ondas. Esta decisão provou ser catastrófica, pois o edifício não conseguiu suportar as duras condições costeiras e um poderoso furacão o fez desmoronar. Agora não é nada além de um prédio assombrado perto do oceano. Os locais que passam pelo prédio à noite frequentemente veem uma figura sombria dentro, quase como se algo ou alguém ainda estivesse tratando o hotel como seu lar. Número 20. Garrafas de bruxa misteriosas. Você já ouviu falar sobre garrafas de bruxa? Se não ouviu, prepare-se para se assustar. No século XVI, garrafas de bruxa eram amplamente usadas como uma forma de magia protetora contra feitiçaria e espíritos malignos em toda a Europa. Tradicionalmente, uma garrafa de bruxa é preenchida com vários objetos, como pregos, alfinetes, ervas e até mesmo urina humana. Credo. Acreditava-se que esses objetos tinham o poder de prender ou ferir espíritos malignos. A prática de fazer garrafas de bruxa viajou com os colonos europeus para as Américas, onde foi adaptada aos costumes e circunstâncias locais. Embora essa prática tenha desaparecido há muito tempo, vestígios dessa tradição continuam a aparecer até hoje. De fato, de 2017 a 2023, pelo menos 8 garrafas de bruxa foram descobertas ao longo das praias do Texas. Frequentadores de praia estão acostumados a ver garrafas seladas com líquidos e objetos questionáveis dentro delas. Os especialistas imediatamente aconselham a deixá-las sozinhas, não por causa de uma maldição ou algo paranormal, mas por causa dos potenciais riscos à saúde que podem representar. Afinal, garrafas de bruxa contêm objetos cortantes, cabelo ou fluido humano. Então, se você vir uma garrafa com qualquer coisa remotamente suspeita dentro, é melhor deixá-la de lado. Número 21. Mensagem em garrafa mais antiga conhecida no mundo. Embora as garrafas de bruxa sejam consideradas perigosas, há garrafas no oceano que podem ser abertas, como aquelas contendo mensagens. Em 2018, Tanya Hillman e seu parceiro encontraram uma das mensagens mais antigas conhecidas em uma garrafa, enquanto caminhavam pelas praias da Austrália Ocidental. Dentro de uma velha garrafa de gin, havia uma mensagem lançada do navio alemão Paula, em 1886, como parte de um experimento científico para rastrear correntes oceânicas. A mensagem, um formulário preenchido pelo capitão do navio, notava as coordenadas do navio e pedia ao descobridor que enviasse a mensagem ao Observatório Naval Alemão ou ao consulado alemão mais próximo. Não era apenas uma garrafa qualquer, fazia parte de um estudo maciço onde marinheiros alemães jogaram milhares de garrafas no oceano. O bilhete dentro foi cuidadosamente preservado, sobrevivendo às condições tumultuosas do oceano, o que é uma raridade, já que a maioria das mensagens de papel se deteriorariam se o selo da garrafa fosse comprometido. A garrafa resistiu às probabilidades, permanecendo descoberta por mais de um século, até que Tanya e seu marido Kim conseguiram decifrar a escrita desbotada e confirmaram suas origens com a ajuda de historiadores marítimos e especialistas meteorológicos. A descoberta foi autenticada pelo Museu da Austrália Ocidental e pela Agência Hidrográfica Alemã, marcando-a como a mensagem mais antiga conhecida em uma garrafa no momento de sua descoberta. Agora, essa é uma descoberta inesquecível. Número 22. Piano na praia do Brooklyn. Imagine passear pelas margens do Rio East, em Nova York, e encontrar um piano de cauda parcialmente submerso na água sob a ponte do Brooklyn. Essa visão misteriosa se tornou realidade em 2015, quando um piano Mason & Hamlin foi encontrado meio submerso na maré alta e quase totalmente exposto na maré baixa. A origem do piano permaneceu um mistério.
com especulações variando desde uma queda acidental de um caminhão até uma instalação de arte intencional. Alguns também acreditam que este piano fazia parte de uma banda de cantores ou um adereço artístico para um videoclipe, mas infelizmente nenhuma dessas alegações foi comprovada. Alguém tem teorias? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Número 23. Estrelas de areia. Agora vamos voltar ao Japão, particularmente na ilha de Iriomote, onde as margens não são preenchidas com areia comum, mas com estrelas. Neste lugar mágico conhecido como Hoshizuna no Hama, a areia parece pequenas explosões de estrelas. Mas qual é o segredo por trás desse sedimento de forma estranha? Bem, você vê, elas não são exatamente areia, mas na verdade os pequenos exoesqueletos de foraminíferos, um tipo de protozoário que prospera no fundo do oceano. Quando essas criaturas morrem, suas conchas em forma de estrela, feitas de carbonato de cálcio, são levadas para a praia, criando essa maravilha natural. No entanto, com base nas lendas locais, esses grãos em forma de estrela não são exoesqueletos, mas sim os restos da prole da Cruz do Sul e da Estrela do Norte, tragicamente mortos por uma serpente gigante nas águas de Okinawa. Bem, essa é outra praia que vou adicionar à minha lista de desejos. Número 24. Peixe-lagarto de 25 metros. Nas margens de Somerset, Reino Unido, uma descoberta monumental foi feita no início deste ano por uma dupla de pai e filha esperando encontrar um fóssil. Spoiler! Eles encontraram e um bem significativo. Os dois encontraram um peixe-lagarto de 25 metros, que se revelou ser uma nova espécie de ictiosauro. Esta descoberta pode ser potencialmente o maior réptil marinho já descoberto, medindo incríveis 25 metros de comprimento, ou 82 pés no total. Os ictiossauros são frequentemente chamados de dragões marinhos, ou peixes-lagarto, devido à sua aparência e natureza aquática. Eles vagavam pelos oceanos durante a era dos dinossauros, há cerca de 200 milhões de anos. Essas criaturas eram notavelmente semelhantes em aparência aos golfinhos e peixes modernos, mas muito mais monstruosas e pré-históricas. Os ictiossauros apareceram pela primeira vez no início do período Triássico e rapidamente se adaptaram à vida marinha, evoluindo de répteis terrestres que retornaram ao mar. Essa adaptação foi tão bem sucedida que, no final do Triássico e início do Jurássico, os ictiossauros se tornaram os predadores marinhos dominantes, sendo posteriormente substituídos pelos plesiosauros, que se assemelham ao monstro do Lago Ness, nos períodos Jurássico e Cretáceo. Ao contrário dos golfinhos e peixes modernos, os ictiossauros tinham olhos grandes, e por grandes quero dizer do tamanho de bolas de basquete, o que os ajudava a mergulhar em águas profundas e caçar em condições de pouca luz. Eles tinham corpos aerodinâmicos com caudas poderosas e nadadeiras dorsais, o que os ajudava a se mover rapidamente na água. Sua pele provavelmente incluía uma rede de fibras cruzadas, semelhantes às encontradas em grandes peixes e mamíferos marinhos modernos. Até hoje, continuamos aprendendo mais sobre essas criaturas impressionantes enquanto encontramos mais fósseis. Descobriremos mais sobre essas criaturas agora extintas. Número 25. Esfera desconhecida. Em 2023, moradores da cidade costeira de Hamamatsu descobriram o que chamaram de ovo de Godzilla. O ovo do monstro é uma grande esfera de aço medindo quase 1,5 metros de largura e apresentando 2 alças elevadas. Com sua estrutura maciça, rapidamente chamou a atenção das autoridades e dos moradores, que temiam que pudesse ser destrutiva ou perigosa. De fato, ao ver a grande esfera, a polícia local imediatamente chamou uma equipe de desarmamento de bombas para examiná-la. Depois de estabelecer um perímetro seguro e realizar varreduras de raio-x, as autoridades determinaram que a esfera era oca e não representava uma ameaça à segurança pública. Apesar da rigorosa investigação, a origem e o propósito da esfera permaneceram desconhecidos, o que levou a algumas teorias bastante interessantes, incluindo alegações de que a esfera metálica seria o ovo de um réptil gigantesco. No entanto, especialistas argumentaram que é provável que seja uma boia de ancoragem usada para segurar embarcações. Essas boias são geralmente ancoradas na água e podem se soltar, flutuando até encalharem nas praias. Essa teoria é apoiada por seu design consistente com aqueles usados em ambientes marinhos. Número 26. Pegadas de 90 mil anos. Em Larache, Marrocos, arqueólogos e historiadores descobriram algo significativo: pegadas humanas de 90 mil anos.
Essas pegadas bem preservadas, encontradas ao lado da praia, foram deixadas por nossos ancestrais que caminhavam pelo norte da África em busca de comida e talvez de um lugar melhor para se estabelecer. É impressionante pensar que, com nossa tecnologia, podemos até detectar pegadas deixadas por nossos ancestrais enquanto caminhavam pelas margens da África há dezenas de milhares de anos. Talvez, assim como hoje, nossos ancestrais gostassem da paz que as ondas do oceano proporcionam. Número 27. Mistério da madeira flutuante. Em 2016, enquanto passeava pela praia de Muriwai, a apenas uma curta distância de Auckland, Nova Zelândia, Melissa Doubleday fez uma descoberta bizarra e surpreendente que despertou a curiosidade de muitos. O que ela encontrou foi um grande objeto misterioso coberto pelo que parecia ser cordas grossas e desgrenhadas. Inicialmente, parecia ser algo saído de um filme de terror ou de ficção científica, talvez uma criatura marinha ou até algo extraterrestre. Melissa, intrigada e perplexa, recorreu ao Facebook para compartilhar fotos da descoberta estranha, pedindo à comunidade online qualquer pista sobre o que poderia ser. O objeto, coberto de cracas do tipo gooseneck e parecendo uma massa torcida de cordas, rapidamente se tornou uma sensação e foi apelidado de Monstro de Muriwai. A verdade por trás do Monstro de Muriwai, no entanto, acabou sendo algo mais mundano. Especialistas marinhos explicaram que a aparência alienígena era devido ao objeto ser um grande pedaço de madeira flutuante que se tornou hospedeiro de inúmeras cracas gooseneck. Essas cracas, comuns em muitas águas oceânicas, se fixam em superfícies duras, como rochas, cascos de navios e, neste caso, madeira flutuante. Com o tempo, elas podem cobrir completamente o objeto em que vivem, dando-lhe uma aparência bizarra e assustadora. Eu não sei você, mas ver essa massa gigante é bastante inquietante. Mas, apesar de sua aparência monstruosa, sabia que as cracas gooseneck são caras? Sim, você pode vender essas criaturas monstruosas. Com uma oferta limitada e o risco envolvido para obtê-las, as cracas gooseneck são consideradas iguarias caras em alguns lugares do mundo, com um único quilo custando até impressionantes $125. Agora, antes de você tentar ser aventureiro, lembre-se de garantir que essa iguaria seja obtida e preparada por especialistas que sabem que a espécie é segura para consumo. Caso contrário, em vez de uma refeição cara, você pode acabar com uma conta hospitalar cara. Número 28. Mão de ET. Imagine caminhar por uma praia serena em Ilha Comprida, São Paulo, Brasil, quando de repente você se depara com o que parece ser uma mão esquelética alienígena. Essa foi a realidade para Letícia Gomes Santiago e seu namorado, Davison Souza, que encontraram uma grande mão assustadora com longos dedos ossudos que pareciam ter sido cortados de uma mão alienígena real. No entanto, depois de reunir coragem para pegá-la, rapidamente perceberam que não tinham descoberto a mão de ET. Com a ajuda do biólogo marinho Eric Comyn, o casal e os internautas que viram a foto que postaram perceberam que, em vez de uma mão alienígena, os supostos restos esqueléticos pertenciam a uma criatura do nosso planeta, a saber, um golfinho. Essa determinação veio após uma análise da estrutura da mão e do estado de decomposição, sugerindo que ela estava no mar por cerca de 18 meses antes de chegar à praia. Comyn aconselhou que tais achados deveriam ser relatados às autoridades ambientais locais para ajudar em estudos científicos e na manutenção do ciclo de nutrientes naturais no ecossistema, e, é claro, para evitar alarmes falsos de alienígenas. Número 29. Lápides. Em 2012, ventos fortes revelaram algo bastante mórbido para os frequentadores da praia perto da interseção da Rua Rivera com a Great Highway, na Ocean Beach, em São Francisco, Califórnia. Se há uma coisa que você menos espera ver em uma praia, seriam lápides. Essas lápides pertenciam a AOS falecidos do final do século XIX e início do século XX, que foram originalmente enterrados no que costumava ser o principal cemitério de São Francisco. À medida que São Francisco crescia, a necessidade de terra se tornou crucial e, no início do século XX, a cidade decidiu remover o cemitério para dar lugar ao desenvolvimento. A maioria dos corpos foi realocada, mas muitas famílias não puderam arcar com os custos de mover os túmulos de seus entes queridos. Em vez de descartar essas lápides, elas foram reutilizadas para reforçar as margens e prevenir a erosão. E agora, a própria erosão está revelando esses túmulos mais uma vez. Número 30. Crânio de baleia.
Várias pessoas ao redor do mundo têm encontrado esses crânios bizarros. Por serem tão grandes, a maioria das pessoas acredita que são de origem alienígena, apenas para perceber que esses crânios, embora pareçam algo saído de um filme de fantasia, na verdade pertencem a uma criatura comum, uma baleia. Sim, você ouviu direito. Você vê baleias dentadas, incluindo espécies como golfinhos e cachalotes, evoluíram crânios altamente assimétricos para acomodar sistemas complexos como a ecolocalização. A ecolocalização é crucial para navegação e caça nos ambientes frequentemente turvos e escuros que habitam. Com essa capacidade vem um crânio especial que, para olhos não treinados, parece algo que uma criatura imaginária teria. Talvez seja por isso que os frequentadores da praia que viram este enorme crânio de baleia na praia de Jersey Shore ficaram bastante assustados ao verem este enorme osso. Eu também ficaria bastante horrorizado ao vê-lo. Agora, aqui está um fato divertido para você. Os crânios de baleia são tão espessos que requerem uma arma antitanque da Segunda Guerra Mundial para atravessá-los. É assim que esses ossos são resistentes. Portanto, se você encontrar um, é provavelmente melhor reportá-lo a um centro de pesquisa local ou simplesmente informar as autoridades para que possam recuperar o crânio e usá-lo para pesquisas. Número 31. Dentes. Em 2023, uma mulher da Flórida descobriu um tesouro inesperado enquanto passeava pela praia. Um dente que remonta a impressionantes 12 milhões de anos. Apesar de parecer uma rocha estranhamente moldada e afiada, este dente é na verdade um dente de megalodon, e seu preço varia drasticamente, com valores que vão de $50 a quantias impressionantes, como dezenas de milhares de dólares. E você também pode ter sorte. Você vê, os tubarões na verdade perdem seus dentes milhares de vezes ao longo de suas vidas. Na maioria das vezes, esses dentes afundam, mas há momentos em que acabam na costa, onde são subsequentemente levados por colecionadores ou curiosos frequentadores da praia. Os dentes do megalodon, no entanto, são diferentes. O megalodon era um gigante absoluto, com estimativas sugerindo que poderia crescer até mais de 18 metros de comprimento, cerca de 3 vezes o tamanho de um grande tubarão branco. Com isso dito, um dente de megalodon era gigantesco, com alguns medindo mais de 7 polegadas de comprimento. Esses dentes eram enormes e perfeitamente projetados para agarrar e cortar a carne espessa de suas presas. Agora, por que continuamos encontrando esses dentes? Ao contrário dos ossos, os dentes de tubarão são feitos de um material resistente chamado esmalte, o que lhes permite durar milhões de anos. O megalodon, como todos os tubarões, também estava constantemente produzindo novos dentes. Estima-se que um único megalodon pudesse perder dezenas de milhares de dentes ao longo de sua vida. Apesar disso, um dente de megalodon ainda é valioso, dependendo do seu tamanho e qualidade. Talvez vocês tenham descobertas para compartilhar. Se sim, sintam-se à vontade para fazer isso nos comentários abaixo. Além disso, confira nossos outros conteúdos legais que estão aparecendo na tela agora. E nos vemos no próximo vídeo. Cuidem-se, pessoal!